Agora que a gente criou o nosso agente, a gente já pode partir para a parte de treinamentos, né? Seguindo aquele exemplo que eu dei, quando a gente cria um agente de IA, a gente precisa comparar como se a gente estivesse contratando um funcionário para a nossa empresa. Nesse agente que a gente acabou de criar, a gente definiu qual setor da empresa ele vai trabalhar, ele definiu qual empresa que ele vai trabalhar, um pouco sobre essa empresa, e aí quando a gente contrata esse colaborador, quando esse colaborador de fato vem para o nosso time, a gente começa a fazer todo o processo de onboarding desses colaboradores, fazendo o treinamento dele, tá? Então, vou clicar aqui em fazer treinamento para a gente começar a ensinar um pouquinho o nosso agente de IA, tá? Essa daqui é a interface, tá? Depois que a gente cria o nosso agente de IA, a gente pode ir para essa interface, onde a gente faz toda curadoria a nível de manutenção dos nossos agentes, de melhorar os treinamentos, configurações, mas a gente vai passar em cada menu desse daqui, tá? Cada agente que você cria no seu GPT Maker vai ter um ambiente onde você consegue configurar um agente em específico, tá? Os treinamentos são feitos por agentes, os treinamentos não são gerais, tá? Então, cada agente você pode fazer treinamentos diferentes, tá bom? Uma coisa interessante que eu gosto sempre de lembrar é: treinamento não é instrução. Treinamento é base de conhecimento, tá? Então, de onde o agente, né, de onde o nosso funcionário AI vai conseguir extrair informações para que ele consiga ter insumos, ele ter referências para conseguir, de fato, atender nosso cliente e gerar uma resposta ideal, né? Então, como a gente acabou de criar o agente de AI, ele não sabe nada sobre o Kiji. Ele sabe sim, a gente tem que lembrar disso, que por trás a gente utiliza algumas ferramentas, né? A gente utiliza algumas LLMs e você pode até posteriormente mudar as LLMs de acordo com o seu gosto. Eu vou depois também explorar um pouquinho de cada uma, mas o único ponto como a gente utiliza uma LLM por trás, a gente não precisa sair ensinando o nosso agente do zero. Ah, Matheus, como que me dá um exemplo um pouco melhor disso. Quando a gente criou o agente, a gente falou que ele vai trabalhar no Kiji. E o Kiji ele é uma RP focado em moda. O agente de IA, por si só, ele já sabe o que é um RP. Então eu não preciso vir aqui e sair ensinando tudo. Obviamente que isso, em determinados momentos, algumas pessoas podem confundir com uma alucinação. Mas eu acho que isso, na verdade, nada mais é do que o diferencial de você trabalhar com inteligência artificial ao invés de você trabalhar com chatbot. Quem trabalhou com chatbot sabe, quando você cria um chatbot, você precisa prever todos os cenários e ensinar tudo para ele. Um chatbot não sabe o que é um RP. O chatbot não sabe diversas informações sobre sua empresa. E claro que você precisa treinar tudo do zero. Já uma LLM não. Uma LLM já sabe o que é um RP. Tanto que se eu vim aqui agora e testar a IA que a gente acabou de criar, sem nem mesmo dar um treinamento sobre ela, pode ser que eu venha e pergunto, cara, o Kiji tem cadastro de produto? E a LLM, obviamente, vai falar, sim, o Kiji tem cadastro de produto. Mas a gente treinou que ele tem cadastro de produto? A gente não fez esse treinamento. Então, algumas pessoas podem confundir isso com alucinação. Eu acho que isso é só inteligência sendo inteligente. Então, um RP, é comum que um RP tenha um cadastro de produto, tenha cadastro de cliente, tenha emissão de nota fiscal. Então, obviamente, quando a gente cria o nosso agente de IA, a gente precisa vir aqui e ao invés de ensinar ele do zero, talvez ensinar apenas as coisas que são exceções. Então, talvez o seu agente, o seu RP, na verdade, talvez não possua um módulo financeiro. A maioria dos RPs possuem módulo financeiro. Só que se o seu sistema não possui, você poderia vir aqui em treinamento e ensinar essa exceção para o seu agente. Isso otimiza muito o treinamento no processo inicial de criação dos agentes. E aqui no treinamento, como eu disse, treinamentos são bases de conhecimento, não são instruções. Então não é em treinamento que você vai colocar informação como não fale sobre concorrentes.
Isso não é um treinamento, isso não é uma base de conhecimento. Base de conhecimento são informações sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre preços, sobre serviços. Então, isso são bases de conhecimento onde o seu agente de IA pode buscar referências para gerar uma resposta para o seu cliente. E nesse processo a gente tem 4 opções principais. Você pode treinar o seu agente por texto. Então, eu posso vir aqui, ó, vou fazer um primeiro treinamento com vocês. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, o Kiji, o site oficial do Kiji é kiji.com.br. Dei um enter e fiz um treinamento. Olha que interessante. Apenas digitando um texto, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Quando você contrata o colaborador e você vai fazer o treinamento para ele, você simplesmente começa a falar com ele coisas que são fato, coisas que são verdade sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu produto. Então eu venho aqui e falo, ó, o site oficial do Kiji é kiji.com.br. Eu posso vir realmente no formato de afirmações e incrementando o conhecimento do meu agente. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, ó, o Kiji possui DRE. Olha que interessante. O Kiji, agora eu vou colocar um valor aqui hipotético, tá, gente? Só para demonstrar realmente um tipo de treinamento muito interessante. Por quê? Alguns clientes acabam, por já ter criado chatbot em algum momento da vida, traz um vício que para a inteligência artificial pode ser um pouco problemático. Sabe quando você cria um chatbot e você tinha que prever as perguntas do seu usuário? Então, geralmente a gente falava assim, quando perguntar sobre preço, responda que custa R$100. Quando perguntar sobre investimento, responda que é R$100. Justamente porque o cliente pode vir e fazer uma mesma pergunta de diversas formas. Então o cliente pode vir e perguntar qual o preço do produto, qual o valor do meu investimento, quais os planos disponíveis. Então, de qualquer forma que ele perguntou, ele está querendo saber o preço. E isso no chatbot era essencial, porque um chatbot não sabe que preço e investimento, talvez num contexto específico, esteja falando da mesma coisa. Só que um agente de IA, ele sabe. E isso acaba, muitas das vezes, sendo problemático para o agente de IA se a gente trazer esse vício do chatbot. Então, por exemplo, um agente de IA, ele é muito direto, ele é muito literal. Eu acho que essa é a palavra correta. Quando eu venho aqui no agente de IA e coloco assim, ó, quando o cliente perguntar sobre preço, diga que aí eu vou colocar um valor hipotético aqui, R$100. Ó, fiz o treinamento. Porém, eu trouxe o vício de um chatbot. Eu previ uma possível pergunta e dei uma possível resposta. Só que o agente de IA ele é literal. Então pode ser que, dependendo do seu modelo de IA selecionado, ele acaba confundindo esse processo de treinamento. Aí o cliente vai vir e falar assim, qual o valor do investimento? O agente de IA vai falar, olha, ele não perguntou diretamente sobre preço. E pode ser que ele responda, desculpe, eu não tenho a informação do investimento. Mas ele tem informação sobre o preço. Então, qual que seria a maneira mais ideal da gente treinar isso daqui? Não prever possíveis perguntas que o usuário vai fazer. Simplesmente ensine o que é fato para o seu agente de IA. Então, esse é um treinamento não recomendado. Um treinamento recomendado é o preço do sistema é R$100. Posso fazer o treinamento correto e apagar o treinamento que não tem uma boa prática. Porque desta forma, o agente de IA simplesmente sabe que o preço do sistema é R$100. Quando é que ele vai utilizar dessa informação para responder o cliente? Muitas das vezes, quando ele perguntar sobre investimento, sobre plano, sobre preço, enfim, eu não dei uma possível pergunta. Então, o agente de IA tem uma performance muito mais aceitável, muito mais com desempenho muito melhor, né? Então, é muito importante a gente fixar isso na nossa mente. Uma coisa interessante a gente tem sim outras 3 opções de treinamento. Treinamento de vídeo, treinamento de site e treinamento de documento.
todos esses treinamentos, eu gosto muito de lembrar que funciona, realmente tem uma boa performance, só que eu acredito que a qualidade das respostas do seu agente de IA vai depender muito da qualidade do seu treinamento. Então, por mais que inteligência artificial pareça mágico, eu gosto muito nos meus agentes de IA investir, não é perder tempo, é investir tempo em vir nos treinamentos e cuidadosamente eu criar os meus treinamentos de uma forma mais assertiva, mais objetiva. Isso eu não estou falando para você não utilizar os outros tipos de treinamento. Eu só estou falando que pode ser que você tenha um desempenho muito maior se você realmente investir esse tempo criando treinamentos muito mais assertivos. Por exemplo, eu posso vir no site do Kiji, que é o agente que a gente está criando, e observe que no Kiji tem diversas informações sobre a ferramenta. Tem os canais que atende, tem informações sobre preço, tem depoimentos, tem informações muito legais. Só que será que essas informações, elas estão estruturadas nessas boas práticas que eu acabei de compartilhar com vocês? Então essa é uma informação muito importante que a gente tem que considerar na hora da gente decidir se vamos treinar por texto, por site, por vídeo ou por documento, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente.